Então, uma boa tarde a todos e todas. Eu sou José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos na Direção-Geral de Educação. Falo-vos de Évora, onde estou nas comemorações do Dia da Europa, aqui no Palácio Dom Manuel, e onde as cerimónias protocolares tiveram lugar numa sessão protocolar entre as 3 e as 4 da tarde, abrilhantada pelos alunos da Universidade de Évora. Mas hoje, neste webinar sobre o Dia da Europa, gostava de vos deixar 3 ou 4 notas. Antes de mais, agradecer aos conferencistas, a Dulce Marques, a Francisca Silva e o Manuel Fernandes, que estarão aqui connosco durante esta hora em que procuraremos falar um pouco da Europa e das concepções que cada um tem sobre a Europa. Depois agradecer à equipa, a Madalena Calado, o Rui Lima, a Conceição Pérez e o Rui Lourenço, que fazem parte deste domínio, por assim dizer, das instituições e participação democrática, que é aquele onde se insere também, não só o nosso Parlamento, mas todos os Parlamentos, e, portanto, em termos de Parlamento Europeu e em termos de Europa, é onde estes assuntos são trabalhados. Mas atenção, são trabalhados aqui, como são trabalhados no domínio do desenvolvimento sustentável, como têm que ser trabalhados no domínio dos direitos humanos, como têm que ser da interculturalidade, enfim, há uma série de vetores que estão aqui muito trabalhados, que são muito subjacentes a tudo aquilo que acabamos por fazer e em função daquilo que conseguimos e não conseguimos depois transmitir ao outro, a missão que temos aqui é, inclusivamente, de tentar que também os jovens sintam a necessidade de estarmos nesta Europa. Esta Europa que foi, enfim, que tem 72 anos, não é? E a Europa somos todos nós que a fazemos. Usa-se muito esta terminologia, mas precisamos, e esta equipa tem também os clubes europeus, há 220 clubes, mais um, menos um, em escolas portuguesas, das 810, e estes 220 clubes têm tido um papel preponderante na difusão desta mensagem europeia, que é uma mensagem que se pretende de solidariedade, de ajuda e de paz. É sobre essa paz que hoje não temos e que gostávamos muito de ter aqui na Europa, que com certeza tínhamos que falar. Mas também quando falamos na guerra da Ucrânia, e hoje aqui na sessão solene foi muito vincado isso, esteve também a senhora embaixadora da Ucrânia em Portugal, há uma premência clara para se falar destas questões da paz, porque a paz, quer queiramos, quer não, está no centro do projeto europeu. O projeto europeu tem como baliza válida e nomenclatura clara uma paz que se quer contínua, constante e não interpolada por guerra aqui, guerra ali. Portanto, a paz é o nosso baluarte de trabalho. A liberdade e a democracia que existem na Europa conduzem obrigatoriamente à paz. E essa paz tem que ser feita através da diversidade. E quando falamos de diversidade, temos aqui uma série de conceitos que estão agregados, com certeza que os nossos conferencistas também sobre eles irão falar, mas aquilo que procuramos é transmitir, e reitero esta ideia, transmitir um pouco aquilo que é o sentir de cada um, mas olhar para os jovens e tentar que neste Ano Internacional da Juventude eles possam ter uma palavra séria a dizer em todo este processo. Eles não são o futuro, eles hoje são o presente e são o futuro hoje, porque o futuro começa agora. Nós não sabemos o que é que acontece a seguir e, portanto, o futuro é agora. Nesta linha de pensamento, o Ministério da Educação tem alguns documentos estruturantes a este nível, também ao nível das questões europeias, que passa pelas aprendizagens essenciais em diferentes disciplinas, que depois se liga com o perfil do aluno a sair da escolaridade obrigatória, com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, com o Decreto-Lei 55 e agora, inclusivamente, com a Portaria 194, que gosto sempre de alertar, nomeadamente os seus professores que trabalham a cidadania, ou que são coordenadores, ou que são professores de cidadania, no sentido de percebermos que nunca mais os diplomas e os certificados de 9º ano e de 11º e de 12º ano vão ser como foram os nossos. Nós tínhamos uma nota e o certificado era igual. Agora não. Agora o certificado eventualmente pode ter o mesmo timbre, mas serão sempre certificados diferentes em função daquilo que for a realidade de cada um dos estudantes na sua comunidade, com a sua escola, com a sua envolvência que consegue ter com a autarquia, com as instituições, com tudo mais. E, portanto, há uma vinculação das matérias que são trabalhadas, quer em cidadania e desenvolvimento, quer na escola no seu total,
nesse certificado e nesse diploma. E os clubes europeus, a esse nível, que sei que estão hoje muitos aqui presentes, terão com certeza uma palavra a dizer quando os seus diretores e as suas diretoras dos estabelecimentos, das escolas não agrupadas e das escolas e agrupamentos de escolas, vos perguntarem o que é que vamos mencionar aqui em termos de clubes europeus, o que é que vamos fazer aqui em termos daquilo que foi a participação destes jovens para a construção desta Europa. É uma Europa que se quer de paz, como vos disse, e é por esta linha, com certeza, que teremos que conduzir todo o nosso discurso. Era isto que vos gostava de dizer nesta fase inicial, deixar-vos agora com a Madalena, que conduzirá toda a sessão até ao fim, e um agradecimento também ao Rui Lima, que não sei já se o fiz, mas que está aqui a controlar tecnicamente toda a emissão. Muito obrigado, uma boa tarde para todos, diretamente de Évora. Muito boa tarde a todos. Vou agora pedir à Francisca Silva que se junte a nós. Ela atualmente é aluna do 3º ano de licenciatura em Sociologia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Desde cedo que tem sido uma jovem muito ativa e interessada pelas questões do associativismo juvenil e cidadania ativa, tendo já participado em várias atividades neste âmbito, como por exemplo o Clube Europeu, o Parlamento Jovem, Euroscola e Orçamento Participativo. Tem sido também, num contexto mais internacional, eurodeputada juvenil no Parlamento Europeu de Bruxelas e Estrasburgo durante 2 anos executivos. Vamos então ouvir o seu depoimento. Francisca? Olá, muito obrigada, doutora Madalena. Boa tarde a todos e a todas, espero que estejam todos muito bem. É um enorme gosto e um enorme privilégio estar aqui hoje a representar a minha faixa etária, que é a faixa etária dos jovens. Hoje vou-vos falar acerca dos desafios da Europa, nomeadamente os desafios que, a meu ver, são os desafios dos jovens, sempre a partir de uma realidade que é a realidade portuguesa. Para isso, então, eu vou compartilhar a minha tela. Tal como eu estava a dizer, a minha apresentação vai ser sempre focada naqueles que são os desafios da atual União Europeia e para isso eu achei relevante começar por contextualizar um bocadinho acerca daquilo que é o Dia da Europa. O Dia da Europa nasceu sobretudo no Conselho Europeu de Milão em 1985 e foi celebrado pela primeira vez em 1986. Este dia é assinalado hoje, portanto, Feliz Dia da Europa a quem nos está a ver também. O Dia da Europa, basicamente, foi selecionado para este dia, pois foi apresentada em 1950 uma declaração, que é a Declaração de Schuman, que previa a criação de uma comunidade europeia promotora dos valores da paz, da solidariedade, da cooperação internacional, que permitisse, sobretudo, gerir as matérias-primas, e, nomeadamente, o carvão e o aço. Assim sendo, e passada então esta pequena contextualização acerca do Dia da Europa, eu vou-vos falar acerca daquela que, a meu ver, e lá está, isto é muito a meu ver, obviamente, é a importância da União Europeia no nosso cotidiano. Eu poderia estar a falar de inúmeras vantagens, poderia falar de imensos aspectos, acho que todos nós que estamos aqui presentes sabemos que a União Europeia tem imensos benefícios, portanto, eu só selecionei aqueles que, a meu ver, são os mais importantes para nós, e que traduzem, sobretudo, 3 grandes programas que, a meu ver, são mesmo bastante interessantes para nós jovens. Em primeiro lugar, a livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços. A meu ver, isto é daqueles pontos mais essenciais, porque se isto aqui não acontecesse, os 3 programas abaixo também provavelmente não iriam acontecer. Portanto, eu posso começar por falar do Erasmus+. O Erasmus+, é um programa, eu acho que é dos programas mais conhecidos a nível europeu, de programa de intercâmbio internacional, e o programa Erasmus+, apresenta várias vantagens, como, por exemplo, a aprendizagem de novos conhecimentos, principalmente o desafio que é estar num país novo, com uma cultura nova, com pessoas diferentes, com uma língua nova, que muitas das vezes para os estudantes e para os jovens é um dos principais desafios, mesmo a questão da língua, com professores novos, com métodos de avaliação novos, portanto, é tudo novo e eu acho que o programa Erasmus+, é sem dúvida uma mais-valia para toda a gente. Existem programas de 6 meses ou de 12 meses e também existem programas tanto no secundário como também no ensino superior. Eu acho mesmo que, como aluna que já frequentei este programa, eu acho que é mesmo uma mais-valia e sem dúvida alguma que eu sou uma Francisca diferente desde este programa. No que toca ao segundo programa que eu selecionei, a Garantia para a Juventude, não sei se aqueles que estão a ouvir já ouviram falar disto, mas este é basicamente um compromisso que todos os Estados-membros
acordaram de obter aos jovens com menos de 30 anos para que todos recebam um serviço de emprego de qualidade, uma educação continuada e uma aprendizagem também de qualidade, dentro de um período de 4 meses, após ficarem desempregados ou deixarem o ensino. Este aqui também é bastante relevante. E, por último, o Corpo Europeu da Solidariedade, acho que este é mesmo também muito relevante para a temática em questão. Este, basicamente, é um programa, uma iniciativa para os jovens que desejam dar um contributo útil para a sociedade através do voluntariado. Existem vários programas de voluntariado, tanto a nível nacional como internacional, e sem dúvida alguma que o voluntariado muda a vida de uma pessoa. Eu já faço voluntariado há bastantes anos, neste momento estou a fazer voluntariado com sem-abrigo, portanto, eu acho que, e também tem muito em conta aquela que é a minha área, estou a estudar neste momento Sociologia, portanto, a meu ver, estar em contacto com diferentes pessoas, com diferentes meios sociais, com diferentes backgrounds, eu acho que é sem dúvida alguma uma aprendizagem muito grande e mesmo as relações sociais que daí surgem, acho que são pessoas que levamos para a vida, independentemente de estarem ou não na nossa vida, estão sempre no nosso coração. Passando então para os principais problemas do jovem. Passando então para os desafios da Europa. Como eu estava a dizer e como puderam observar no vídeo, alguns dos desafios da Europa atualmente, e segundo a comunidade internacional, prendem-se sobretudo nas alterações climáticas, no envelhecimento da população e na revolução digital. Ou seja, as alterações climáticas, e como todos nós sabemos, são talvez, a meu ver, um dos maiores desafios, ou talvez o maior desafio atualmente, porque nós, enquanto jovens, nós temos uma voz neste assunto. Como nós sabemos, a Europa é um dos países, um dos continentes que tem o maior nível de população idosa e, infelizmente, aqui em Portugal, a taxa de natalidade é bastante inferior em relação à taxa de mortalidade. São necessárias mais políticas de incentivo à natalidade e, para isso, parte muito daqueles que são os governos e das medidas atuais dos mesmos. No que toca então à revolução digital, este também é outro dos grandes desafios que nós jovens teremos em mãos. Mas então, quais é que são concretamente os nossos desafios atuais? Eu falei muito de uma perspectiva mais geral, aquela que é os principais, aqueles que são os principais desafios da Europa, mas podemos também focar aqueles que são os desafios atuais mesmo da faixa etária dos jovens. Eu falei com várias pessoas para que realmente percebesse quais é que eram as suas questões e aquilo que eles queriam que fosse melhorado e efetivamente quais é que eram os seus obstáculos nos dias de hoje, e a maioria falou sobre o ensino. O ensino em Portugal é um ensino fortemente caracterizado pelo apoio às massas, no sentido em que existe muito a falta de preocupação com a individualidade do aluno. Podemos ver isso em várias situações. Uma questão, por exemplo, bastante relevante é o recurso sempre à memória. Os nossos métodos de avaliação são métodos de avaliação bastante tradicionais, são métodos de avaliação do século XIX, em que nós basicamente decoramos aquilo que o nosso professor diz, ou professora, e depois chegamos a um exame e escrevemos aquilo que o professor nos disse, o que não acaba de todo por estimular o nosso pensamento crítico, que é uma das coisas mais importantes nos dias de hoje. Os conteúdos estão também desatualizados, os métodos de ensino estão desatualizados, portanto, sem dúvida alguma que o ensino é essencial. Portanto, a nossa essência, a nossa identidade coletiva parte muito da nossa educação.
Portanto, é necessário, sem dúvida alguma, uma reforma no ensino, tanto em Portugal como em vários países da União Europeia. Sei que os países nórdicos têm já um ensino mais contemporâneo, mais alternativo à norma, mas efetivamente é necessária uma mudança urgentemente. Relacionado com isto também está a questão do desemprego. Em 2021, a população desempregada com menos de 25 anos obteve uma taxa de 23% de desemprego, o que, a meu ver, é bastante grave. Onde desta taxa de desemprego, 7% das mulheres estão desempregadas, comparativamente a 6% dos homens, o que indica, para além dos jovens terem uma taxa enorme de desemprego, as mulheres jovens têm mais propensão para terem mais desemprego. Portanto, enquanto mulher, e eu acredito que a maioria das pessoas que esteja a ver, ou grande parte também sejam jovens, mulheres, enquanto mulher, e que estou neste momento a terminar a minha licenciatura e pretendo ir para mestrado, custa-me um bocadinho a ver esta situação, porque efetivamente, como é que uma estudante, como é que uma jovem consegue continuar motivada e consegue continuar empenhada, sabendo que quando for para o mercado de trabalho terá muita probabilidade de ter uma taxa de desemprego, ou ter um trabalho precário, e sobretudo se for mulher terá ainda uma maior taxa de desemprego e provavelmente receberá menos do que um homem só por ser mulher. Eu deixo esta questão também no ar para que vocês consigam refletir sobre esta situação, porque às vezes não paramos e não conseguimos perceber aquilo que está a acontecer ao nosso lado, mas sem dúvida alguma que isto são duas questões bastante importantes também de refletir. E a terceira, eu acho que esta aqui é mesmo fulcral, e é por causa disto também que estou aqui hoje a tentar inspirar-vos para que esta situação se reverta, que é a falta de participação dos jovens na cidadania ativa. Eu vou contar uma testemunho pessoal. Eu nem sempre fui assim, eu nem sempre fui comunicativa, ainda tenho as minhas falhas e os meus desafios pessoais, mas eu acho que a partir do momento que vocês começam a envolver e começam a sair da vossa zona de conforto, vocês crescem. Isso é óbvio, isso é claro. Crescem e não se tornam a mesma pessoa que eram. Aprendem sempre alguma coisa com cada atividade que fazem. Nós somos muito importantes em qualquer contexto. Nós somos o futuro e o futuro constrói-se agora, constrói-se com ideias, constrói-se com críticas, com pensamentos. Não devemos deixar de dizer aquilo que achamos, não devemos, sobretudo, pensar que somos importantes e que sei que muitas vezes na sociedade que temos a nossa opinião não é ouvida, mas eu estou aqui, tal como disse, precisamente para isso, para que vocês comecem a falar mais sobre aquilo que pensam e a não terem medo de o fazer. Nós somos muito importantes, tal como conseguem ver aqui em alguns tópicos, e poderia continuar. Nós somos importantes para o presente, somos importantes para o futuro, somos agentes de mudança da sociedade, somos importantes para a manutenção da democracia, manutenção da paz, que é tão importante e que hoje celebra-se o Dia da Europa, portanto celebra-se a paz e a democracia também. E espero mesmo que nunca se deixem levar pela sociedade que temos, porque os jovens são importantes e serão sempre. Neste sentido, e tal como a doutora Madalena já disse um bocadinho no início, eu já estive em algumas atividades. Eu vou-vos mostrar algumas imagens para que também vos inspire e para que vocês vejam efetivamente que são momentos divertidos e que mesmo muito interessantes. Bem, assim, eu estou um bocadinho diferente nestas fotografias, mas pronto, esta sou eu há cerca de 5 anos. Portanto, eu estava no meu 11º ano e fui presidente de uma lista do Parlamento de Jovens, que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar. Agora é um programa bastante aliciante para os jovens e bastante interessante, porque vocês, para além de treinarem as vossas capacidades de comunicação, para além de treinarem as vossas capacidades de trabalho em equipa, trabalham tantas outras coisas. Eu acho que cada atividade que eu estive foi um desafio e foi uma aprendizagem. Cada pessoa que eu conheço é uma aprendizagem, cada pessoa que eu conheço é uma bênção. Portanto, eu acho que nós só devemos estar gratos por todas as oportunidades que surgem e devemos, sobretudo, agarrá-las, porque não é todos os dias que elas aparecem. Esta foi a minha primeira, eu costumo dizer que foi assim, a minha estreia nestes mundos do associativismo e etc. Estava com muito medo quando me inscrevi e quando me disseram, olha, e se formássemos uma lista e tu achas que tens capacidades? Na altura foi a minha professora do Clube Europeu, porque eu também fundei o Clube Europeu na minha escola, em Vila Nova de Famalicão. Portanto,
eu acho que devem fazer, e é mesmo muito interessante, conhecerem imensas pessoas. Depois, se ganharem na vossa lista, ganhar na vossa escola secundária ou básica, passará para uma sessão distrital, e depois da sessão distrital, se a vossa resolução for aprovada, passará então para a sessão nacional, que é na Assembleia da República, e é uma experiência mesmo incrível. São basicamente deputados por um dia e percebem toda a rotina que os deputados têm nos dias de hoje, e é mesmo incrível. Eu poderia continuar a falar, mas eu vou passar para outra. Eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas eu vou tentar fazer um novo compartilhamento. Pronto, isto basicamente foi um programa que eu também pertenci, que foi o Euroscola. Basicamente, o Euroscola é uma iniciativa muito interessante, uma iniciativa basicamente programada pelo IPDJ e por outras associações, mas eu vou-vos mostrar um bocadinho. Eu venci o Euroscola a nível nacional e depois tive a oportunidade de ir então ao Parlamento Europeu. Francisca, peço desculpa, mas o vídeo não está a passar porque não deve ser suportado pela rede, está bem? Pronto, tudo bem, não há problema nenhum. Este basicamente era um vídeo do Euroscola que vocês podem assistir quando eu dei o curso, mas pronto, é muito interessante, vocês também devem participar. Tem aqui uma fotografia, pronto, a fotografia eu acho que já é possível observar. E pronto, se vocês vencerem o Euroscola, no meu tempo foi acerca da igualdade de género, portanto é mesmo muito interessante, depois vocês são basicamente eurodeputados por um dia, que acho que é uma mais-valia que traz a qualquer pessoa, e sem dúvida é um desafio muito grande. Fazer um discurso para 600 pessoas em inglês, mas acho que faz todo o sentido e acho que devem fazer o mesmo. Temos também outra fotografia aqui no Parlamento Europeu em Bruxelas. Basicamente, esta iniciativa foi uma iniciativa promovida pelo eurodeputado José Manuel Fernandes, que se chamava A Solidariedade, uma imagem de marca da União Europeia. Para aqueles que pertencem à região Minho, podem participar. Nós basicamente tivemos que desenvolver um vídeo acerca da solidariedade na nossa terra, ou seja, em Vila Nova de Famalicão, e lá está, o nosso prémio foi ir ao Parlamento Europeu em Bruxelas. Portanto, existem muitas iniciativas que vocês podem participar. O importante é participarem, o importante é sobretudo vocês efetivamente não se esquecerem que são o futuro. Provavelmente também, infelizmente, não irão conseguir ver este vídeo, mas era só para dizer que também existem outras iniciativas fora da Europa. Por exemplo, esta associação que vocês estão a ver aqui, a Change the World, que é basicamente um programa promovido por uma associação que é a Associazione Diplomatici, que é em Itália, e basicamente vocês aqui estão e são deputados na Organização das Nações Unidas, e eu fui recentemente lá, em março. Portanto, isso também foi uma atividade bastante interessante e pronto, infelizmente o meu tempo está a acabar, portanto eu vou ter que terminar o discurso e peço desculpa por estes erros técnicos, efetivamente não sei muito bem o que aconteceu, mas tudo bem, espero que tenham percebido a mensagem. Sobretudo, nunca se esqueçam que o nosso poder está nas nossas mãos e que o poder da juventude é sem dúvida alguma a riqueza natural para o mundo inteiro. Muito obrigada a todos e a todas, foi um gosto e espero ter-vos inspirado a mudarem o mundo tal como devem. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada, Francisca. Vamos agora chamar a nossa próxima oradora, Dulce Marques. Foi Pedagogical Advisor para o Youth Worker no Centro de Juventude de Lisboa, com o selo de qualidade do Conselho da Europa do Instituto Português do Desporto e Juventude. É formadora da Bolsa de Formadores da Agência Nacional Erasmus Juventude em Ação, consultora, coordenadora, gestora de projetos, facilitadora e formadora em inúmeras ações associadas ao Serviço Voluntário Europeu,
Corpo Europeu de Solidariedade, Gestão de Projetos, Desenvolvimento de Competências e Programas Europeus em Portugal e no estrangeiro, Educação não formal. E vai-nos falar sobre as experiências e oportunidades de educação não formal. Dulce? Então, muito obrigada também por esta apresentação e agradecer à Direção-Geral de Educação este simpático convite também para comemorar o Dia da Europa com esta grande equipa e com tantos participantes neste webinar. É com muito gosto que estou aqui. Vou tentar também, de forma inspirada pela Francisca, partilhar um bocadinho aquilo que é a minha experiência nesta área mais internacional, se bem que a Francisca já avançou em passos largos e com uma experiência muito pessoal sobre esta temática, mas dizia eu, vou tentar partilhar convosco algumas das minhas experiências e tentar ser tão sintética quanto a minha anterior colega. Vamos ver. Então, para começar, o que é que eu ia pedir a todos os que estão a acompanhar este webinar, que fizéssemos um pequenino exercício. Para isso, eu vou partilhar a minha tela. Vamos ver se consigo sem, portanto, exatamente, compartilhar. Já estou a avançar demasiado, o que é que eu quero? Exatamente. Portanto, imagino que consigam todos ver a minha tela, onde está um código do Mentimeter, com um QR Code também disponível, e aquilo que vos pedia era exatamente, no próximo minuto, que fôssemos ao Mentimeter, inseríssemos o código 40870452, ou através do QR Code que aparece na tela, e que tentássemos, em 3 palavras, sintetizar quais os motivos para realizarmos mobilidade europeia. Não sei se estará clara a tarefa, temos poucos minutos, melhor dizendo, um minutinho, portanto, ir ao Mentimeter, inserir o código e escrever em 3 palavras quais os motivos para fazermos mobilidade europeia, ou para uma mobilidade europeia. Tentar partilhar agora, já estamos a ter aqui resultados que vou de seguida partilhar convosco também. É esta nossa chuva de ideias, ou melhor dizendo, neste caso, nuvem de palavras. Isto porquê? Porque, efetivamente, vamos utilizar mais à frente algumas destes vossos contributos e cada um terá seguramente os seus motivos para realizar a mobilidade europeia. Então, vou voltar a partilhar a minha tela, exatamente, e fazer a apresentação, uma pequenina apresentação. Esta pequenina apresentação são apenas alguns tópicos para me ajudar de alguma forma a ser mais sintética e a tentar não divagar demasiado de acordo com de acordo com o tempo também que temos. Dizer-vos o quê? Então, a proposta para hoje que foi partilhar um pouco destas experiências e oportunidades de educação não formal, com foco na Europa. E a partir daí, de facto, poderíamos estar aqui o resto do serão e se calhar o resto da semana, porque costumo dizer
que um livro de 500 páginas seria insuficiente para partilhar todas estas experiências e oportunidades de educação não formal, com as quais tive a sorte de contactar e de experimentar, pelo que não é fácil sintetizar estas experiências e estas oportunidades. Quando, desde sempre, desde 96, 97, que comecei a trabalhar com os programas de mobilidade europeia, o acolhimento e o trabalhar com jovens vindos de diferentes países e enviar jovens de Portugal para outros países sempre foi muito, de alguma forma, vou utilizar a palavra interessante, mas sobretudo gratificante. Vou começar por aí. Então, temos aqui uma imagem de alguns dos jovens que passaram pelos meus projetos ou pelos projetos das entidades com as quais eu fui colaborando, e são tudo jovens que vieram fazer, na generalidade, um programa de voluntariado europeu, ao abrigo de programas como o Erasmus, e antes de existir o programa Erasmus com o voluntariado incluído, havia o programa do Serviço Voluntário Europeu. Então, temos aqui vários jovens, mas queria falar-vos sinteticamente. Temos a Corina, da Alemanha, que realizou um projeto em Portugal, e depois, com as aprendizagens que realizou, foi criar um projeto associado à prática de capoeira na Alemanha, e criou uma escola na Alemanha, depois de ter feito o voluntariado europeu em Portugal. Temos o Michael, também da Alemanha, que era um mecânico automóvel, portanto, e que realizou um projeto de voluntariado com crianças em ATL, e depois desta experiência, o que é que foi fazer? Decidiu que queria trabalhar com crianças e começou essencialmente a pensar, vou tirar um curso de psicologia, e agora trabalha sobretudo com crianças na área da psicologia. Temos a Raquel portuguesa, estudante aqui em Setúbal, na Escola Superior de Educação, que teve um ano fora a apoiar a produção de um musical, e quando voltou para Portugal começou imediatamente a trabalhar com uma pessoa bastante conhecida, com o La Féria. Temos o Edu, de Espanha, que também, depois de fazer um programa de voluntariado em Portugal, criou a sua própria associação e o seu projeto ecológico em construção modular, mas todo ele pensado a partir da sua experiência em Portugal. Temos o Thomas, da Bélgica, que também ele criou a sua própria associação e que depois, de alguma forma, multiplicou todas as experiências de aprendizagem dos programas de mobilidade europeia aqui realizado em Portugal. O Gökhan, da Turquia, que veio realizar um pequeno projeto também de apoio aos jovens europeus, e, entretanto, decidiu tirar uma formação, uma pós-graduação na Faculdade de Motricidade Humana, e neste momento trabalha em gestão desportiva na Turquia. Bem, o Héctor, que criou a sua própria escola de música na Madeira, a Karen, bom, cada um deles com uma história importantíssima, muito ligada ao seu projeto de voluntariado europeu. Vou sintetizar, não todos, mas esta história do Paulo. E o Paulo é este jovem que está aqui mesmo no centro, para dizer-vos o quê? Este jovem foi um jovem que tinha todos os motivos para que a sua vida não lhe corresse assim tão bem. Foi um jovem que foi institucionalizado, uma família muito desestruturada,
o que é certo é que foi um jovem que foi, de alguma forma, aceitando os desafios. Participou em projetos de intercâmbio internacional, participou numa iniciativa de jovens em que ele teve que realizar sessões de informação juvenil na escola de onde tinha saído. Depois aceitou fazer um projeto de curta duração de voluntariado europeu em França e a seguir a isso um projeto de longa duração em Espanha. Este é uma comemoração do dia 9 de maio em Múrcia, esta fotografia, e este jovem, efetivamente, muito interessante o seu percurso, porque este jovem, há relativamente pouco tempo, passado tantas experiências e tantos anos de experiências muito ricas, este jovem, a última vez que estive com ele, há relativamente pouco tempo, estava a trabalhar como chefe de cozinha num restaurante Michelin, com estrelas Michelin, nos arredores de Londres. E é com grande orgulho que posso dizer, até fico com a voz um bocadinho a tremer, este jovem descobriu tudo, as suas competências, descobriu o seu caminho, descobriu que tinha muito jeito para a cozinha, exatamente com estes projetos internacionais e com estas oportunidades que lhe foram sendo dadas ao longo dos anos. E de facto este jovem é hoje o resultado também destes programas de mobilidade e de voluntariado europeu em particular. Bem, qual é que é o denominador comum destas super valiosas experiências, como dizia a Nádia do Luxemburgo? Qual é que é este denominador comum entre todos estes jovens e entre todas estas experiências? De facto, é o itinerário que foram realizando, mas que a partir dele descobriram aspectos sobre cada um, descobriram o seu caminho, descobriram os seus interesses e, sobretudo, desenvolveram ou ganharam novas competências. E a partir dessas competências, de alguma forma, encontraram também o seu espaço, o seu percurso profissional e até familiar, porque temos aqui muitas destas situações que eu partilhei agora convosco, temos jovens que ficaram a residir em Portugal, temos outros que ficaram nos países onde realizaram voluntariado e, portanto, efetivamente esta super valiosa experiência permite efetivamente esta descoberta sobre cada um de nós, mas também permite de alguma forma a aquisição e o desenvolvimento de competências. Há um documento importantíssimo que é um certificado para os jovens que realizam voluntariado europeu ao abrigo de um programa da Comissão Europeia, antes Serviço Voluntário Europeu e agora Corpo Europeu de Solidariedade, tal como a Francisca referiu. Os jovens têm direito a terem o seu certificado e o SPAS. E eu sou uma fã deste documento. Há quem diga, é só mais um papel. Não é. Ainda esta manhã houve também uma sessão online em que dizia que o USPAS torna as nossas aprendizagens visíveis. E é exatamente isto, De alguma forma, o USPAS permite o arrumar cada uma das nossas aprendizagens, vamos dizer, em gavetinhas, as aprendizagens, as competências multilinguísticas, as aprendizagens matemáticas, etc. Digitais, todas as competências que nós estamos a desenvolver podem ser arrumadas. Ao contrário da escola,
e na escola já existe um percurso a ser feito nesse campo, ao contrário da escola, quem é que avalia estas competências? Quem é que é a pessoa que vai emitir o certificado de USPAS? Ora bem, há um mentor, há uma organização que trabalha com o voluntário, mas sobretudo é o próprio jovem que vai refletir e que vai registar as suas próprias aprendizagens. E para mim eu acho isto magnífico. Porquê? Porque melhor do que outra pessoa sou eu próprio que vou saber o que é que eu aprendi, o que é que eu descobri, o que é que foi transformado em mim, dentro de mim e à minha volta, com esta experiência do voluntariado europeu. E importantíssimo que este certificado depois pode ser assinado pelo próprio voluntário, juntamente com o responsável da organização, naturalmente, e com o mentor, mas é o próprio. Bem, este certificado de USPAS aplica-se a outras ações do programa Erasmus+, Juventude em Ação, nomeadamente intercâmbios, etc. Também dizer que, a propósito desta questão da visibilidade das nossas competências, eu tenho estado envolvida em diferentes seminários, diferentes ações de formação que trabalham exatamente no impacto do voluntariado, na empregabilidade dos jovens, na sua inclusão, e tenho aqui um pequenino booklet que foi criado numa destes projetos internacionais com Espanha e com Itália, em que trabalhamos exatamente nisto, que é em que medida é que estas competências que nós desenvolvemos nestas oportunidades de voluntariado são mais tarde reconhecidas, validadas pelos empregadores, pelas universidades, pelos nossos amigos até, e que isso permite de alguma forma a nossa inclusão. Então há um trabalho grande a fazer nesta parte do desenvolvimento, não do desenvolvimento de competências, mas no reconhecimento e na validação destas competências adquiridas em contextos de educação não formal. Penso que todos estes jovens e todas estas oportunidades são de alguma forma, ajudam-nos de alguma forma a formar os jovens e a criarem o seu percurso, pelo que considero essencial esta conjugação das oportunidades da educação formal, da educação não formal, da educação informal, as oportunidades de participação, tal como a Francisca também referiu, do voluntariado, e juntamente com a nossa experiência profissional e os nossos interesses, tudo isto vai complementar quem somos nós, quem são estes jovens e, neste caso específico, diria quem sou eu, porque eu sou exatamente o resultado desta conjugação. Venho da área social, mas quando estava no 9º ano estava a pensar se iria para a agricultura ou se iria para a sociologia. Já fazia parte de uma associação juvenil e comecei com o meu primeiro projeto internacional com 14 anos. Ora bem, de alguma forma, toda esta conjugação de todo este meu itinerário permite estar aqui a partilhar convosco algumas das minhas experiências e vivências. Bem, vou voltar um bocadinho atrás. Corpo Europeu de Solidariedade é uma iniciativa da União Europeia que dá oportunidade aos jovens para fazerem voluntariado. Este Corpo Europeu de Solidariedade, efetivamente, é um programa muito inclusivo, permite que jovens dos 17 aos 30 anos realizem programas de voluntariado, também realizem programas de projetos solidários também nos seus próprios países. Importante estar associado a um projeto não lucrativo, projetos que podem ser de curta e longa duração,
as viagens são pagas pela Comissão Europeia, o alojamento e a alimentação, o seguro, a formação, há um dinheiro de bolso para cada voluntário, há um direito também a ter mentor, férias e, como eu disse, a certificação Youth Pass, que é muitíssimo importante, sobretudo quando queremos, como eu disse antes, tornar visíveis as nossas competências e as nossas aprendizagens. Bem, I need a volunteer to meet with the enemy and negotiate a treaty. Não é bem para isto, não é? Que se propõe estas oportunidades de voluntariado europeu, mas, de facto, o voluntariado europeu é muito mais do que isto que eu acabei de vos dizer, é muito melhor. Esta frase não é minha, é mesmo dos voluntários que estão nesta fotografia. Se precisarem de mais alguma informação, podem recorrer à Agência Nacional Erasmus+, Juventude em Ação, através do juventude.pt, e que vão encontrar toda a informação sobre o Corpo Europeu de Solidariedade e sobre as oportunidades das diferentes ações Erasmus+, Juventude, nomeadamente intercâmbios internacionais de jovens, formações para técnicos de juventude, para líderes associativos e não só. É efetivamente um mundo de oportunidades. Eu tinha mais tinha uns vídeos e alguns materiais que queria partilhar convosco, mas proponho que a Madalena encaminhe via e-mail para os participantes que possam estar interessados. Eu depois envio os links. E dizer-vos, para terminar, o mais importante é esta grande descoberta, que é dizer sim a estas oportunidades, e eu acho que é por aí, quando nós descobrirmos que podemos dizer sim e que podemos efetivamente participar, há um mundo de oportunidades que se vai abrir à nossa frente, e eu penso que há que não ter receio e de pôr pés a caminho e aceitar este desafio. Europa, como eu comecei por dizer, um mundo de oportunidades de educação não formal, seguramente para a vida. Terminava só no mundo, que passa publicidade, tem um vídeo interessantíssimo que diz "An open world begins with an open mind", e eu acho que ir faz toda a diferença, e fica aqui o convite para os jovens, para os menos jovens, para participarem em todas as ações do Corpo Europeu de Solidariedade, do Erasmus+, Juventude em Ação e também Erasmus+, Educação e Formação. Obrigada por essa apresentação tão pormenorizada. Peço desculpa, mas o tempo efetivamente já chegou ao fim. Temos de passar, por favor, ao nosso próximo palestrante, o Manuel Fernandes. O Manuel é licenciado em Sociologia e Planeamento pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa e pós-graduado em Educação e Sociedade. Exerceu funções como professor no ensino secundário, na educação e formação de adultos, em especial em programas de combate à exclusão social. Em paralelo, integrou o Departamento Técnico-Pedagógico da Escola de Socorrismo da Cruz Vermelha Portuguesa, responsável pela elaboração de programas e recursos didáticos para o ensino de socorrismo em Portugal. Foi também diretor de uma instituição de acolhimento de crianças e jovens em risco. Em todo o percurso profissional, o foco sempre teve âncora no desenvolvimento e negociação de estratégias de empoderamento de públicos mais vulneráveis ou em risco de exclusão social. Atualmente exerce funções na Agência Nacional de Erasmus+, Educação e Formação, integrando a equipa da Ação-Chave 2, Parcerias Estratégicas no setor do ensino escolar. Manuel? Boa tarde a todos, o que já me estão a ver e ouvir em condições razoáveis, acho eu. Não sei se estão a ver a minha apresentação, se está a partilhar ou não, só preciso que me digam que sim. Está sim, Madalena. Manuel. Está ok. Muito bem. Ok, obrigado.
Boa tarde a todas e a todos. Tenho que agradecer o amável convite que me foi feito para representar a agência neste webinar e fico um bocadinho aflito porque o programa Erasmus, desde o primeiro palestrante até agora, já foi dissecado. Portanto, o que é que eu posso dizer mais naquilo que é o desafio para os jovens? Quando me pediram um título para esta apresentação, eu lembrei-me do espaço de diversidade, inclusão e partilha. Ou seja, e como dizia o Sr. Diretor José Carlos Sousa, essencialmente um momento de paz, ou seja, de democracias que se vão amadurecendo e que, através da partilha entre todos, entre os jovens, os adultos, nós conseguimos fortalecer esta Europa. Quando esta questão do desafio para os jovens é para além dos jovens, é dos adultos, porque temos aqui uma questão que é também um bocadinho estranha, a forma como nós partilhamos o nosso formando, o nosso aluno, o nosso estudante, o nosso aprendente. E a Dulce Marques acabou de falar de educação de adultos e provavelmente uma visão mais holística do processo seria mais fácil para todos, ou seja, porque o nosso aluno no programa Erasmus vai do pré-escolar ao 12º, mas se ele estiver no ensino superior já é estudante e pode ter a mesma idade, mas se ele tiver no ensino e formação profissional já é formando, mas se ele tiver na educação de adultos já é aprendente, e se ele for aluno de uma escola e estiver na banda de música lá do sítio, ele está em educação não formal, provavelmente. Ou seja, aquilo que eu pretendo, e vou gastar apenas os meus 15 minutos, é trazer-vos alguns desafios que têm muito a ver com o quê? As atuais sociedades estão perante desafios que são densos. Reparem, num mecanismo de globalização, de aldeia global, sem fronteiras, sem barreiras, isto é muito importante para a paz mundial, mas reparem que recentemente tivemos qualquer coisa a partir do dia 24 de fevereiro que nos fez lembrar os tempos, ou que nos faz lembrar ainda o sofrimento da Segunda Guerra Mundial. Esta aldeia global, que era um sentido de paz, está neste momento a ser corroído. O desafio da sociedade de risco, a que se referia Becker, e estamos a falar da Francisca, que vai ser minha colega socióloga, bem-vinda. O império do efêmero, a forma como hoje nós nos relacionamos com as redes sociais, os nossos amigos são virtuais e muitas vezes não os conhecemos de sítio nenhum. A crise no emprego, que quando acreditávamos no pleno emprego pós anos de Segunda Guerra Mundial, estamos neste momento a ter crise no emprego. A sociedade em rede, que nos obriga e nos obrigou neste webinar a não conseguir passar o vídeo ou não conseguir passar uma outra dimensão que gostaríamos muito. Ou seja, estas alterações todas da sociedade obrigam a maioria da população adulta a readaptações constantes. Quem vos fala é um homem, eu gosto de dizer esta expressão, sexagenário. Porque não vou dizer que tenho 60 anos, sexagenário é assim uma coisa mais importante, não é? Portanto, eu sou do tempo da máquina de escrever. Okay? Depois tive um BIP, depois um Spectre, depois um computador, e agora estou completamente virtualizado, não é? Mas, para além disto, para além destes riscos, quando falamos da construção europeia, a construção europeia é uma benesse, e a Francisca fez isto muito bem quando falou da origem da construção europeia, mas ela é assente claramente na diversidade. Ou seja, ela não tem unidade étnica, coesão social, política comum, unidade educativa, unidade cultural, unidade linguística, e em muitos aspectos ainda bem. Mas, apesar disso, a paz, a solidariedade, o desenvolvimento económico, o equilíbrio ambiental e regional são valores claramente assumidos como vantagens da cooperação nos países que constituem a União Europeia. Agora, tanto isto, a escola, e chamemos a escola no sentido mais lato, não a escola secundária ou do ensino básico, a própria universidade e o programa Erasmus, estão perante novas inquietações, com sistemas educativos sujeitos a enormes pressões. Reparem, em março de 2020 foi a pandemia. O desafio verdadeiramente heroico para
os professores do desafio do ensino à distância. Neste momento, a guerra no espaço europeu, o desafio da integração de migrantes, e nós somos um povo de emigrantes e de imigrantes. Não é? É bom que não nos esqueçamos disto, porque Portugal era um país essencialmente agrícola até à Revolução de Abril. A forma como estamos a acolher os refugiados da Ucrânia, a diversidade religiosa, cultural, linguística, a concorrência com os meios audiovisuais, que muitas vezes, quando estamos nas redes sociais e não vemos notícias muito que foram cimentadas de forma fidedigna, confundimos muitas coisas. Reparem como está a ser feito a utilização dos meios audiovisuais. Na Rússia, por exemplo, o povo russo não sabe o que se está a passar. A prestação de contas, em que se pede à escola permanentemente que seja capaz de fazer tudo. A pressão das famílias para que os seus filhos tenham sucesso é legítimo, mas há uma pressão e os professores que estão deste lado viraram super-heróis, não é? São eles que detectam que uma criança está a ser viciada, que uma criança passa fome. São eles que têm que arranjar mecanismos alternativos para compensar algum handicap que aquela criança tenha, num mecanismo de ensino-aprendizagem. Numa Europa claramente ancorada nos valores da paz e da prosperidade. E quando o seu diretor fala da paz, eu pensei, agora vais falar da paz e da prosperidade, mas sinto-me mais tranquilo por o seu diretor ter falado disto. Respeitando a diversidade de culturas, tradições e línguas que caracterizam a Europa. Agora, não há aqui receitas mágicas. Como é que nós percorremos este caminho dos jovens hoje, que serão os adultos da amanhã, e que são eles que têm sempre um conjunto enorme de ideias para fazer a diferença? Mas nós, e eu que, professor, formando, quando um aluno diz, professor, o que é que nós dizemos? Não estou a criticar as pessoas. Está bem, ok. Eu acho que temos que fazer muito mais escuta ativa, porque eles têm um background de experiência que pode ser pouca, mas que é importante ouvi-los. Portanto, é como percorrer esta estrada com altos e baixos, negociando caminhos, transformando obstáculos em oportunidades. Agora, é como se tivesse aqui um roadmap para a educação e formação, e não vou entrar nesta colisão dos sistemas educativos nórdicos, suecos, finlandeses. É óbvio que são sistemas mais amadurecidos, são sistemas que trabalham muito nos métodos da escola moderna, trabalham em metodologias por projeto e não, muitas vezes, no método socrático. Quando falo do método socrático, não é este Sócrates que nós conhecemos em Portugal, é o outro que falava debaixo da oliveira. Ou seja, dar o palco ao aluno, ao formando, ao estudante, ao aprendente. Mas é óbvio, quando falamos de programa Erasmus, não falamos apenas do Erasmus como se fosse uma bolha. Ele está integrado em medidas de política de nível internacional, como, por exemplo, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Falamos do quê? Em especial do objetivo do ODS 4. Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Para todos. Agora, a própria União Europeia bebe nestes mecanismos, nestes documentos de referência internacional. E na Estratégia 2020 e na Estratégia 2030 falamos de sustentabilidade, de inclusão, ou seja, o programa Erasmus não é aqui um programa isolado, não é? Agora, se eu falar objetivamente de Erasmus e tentando completar aquilo que quer a Francisca, quer a Dulce disseram antes, no novo programa de 2021 a 2027, há um conjunto de prioridades, as chamadas prioridades horizontais, que no fundo são transversais a todos os projetos, a todas as estratégias de mobilidade. A inclusão e a diversidade. A inclusão não pode ser um parente pobre. E não vou alongar muito com isto, mas os nossos alunos merecem todos poder participar. Não é pelas suas dificuldades físicas ou mentais que o programa os exclui, porque nós financiamos na totalidade tudo o que ele precisar. O ambiente, o clima, a sustentabilidade, que têm sido recentemente muito mais trabalhados. A transformação digital. Reparem, há 2 anos e meio que não falo em público para plateias de 500 pessoas. Estou aqui em frente a este portátil. A participação democrática dos nossos jovens, o dar opinião, o dizer não gosto, não concordo, é tão importante como dizer concordo. Quer dizer, o não concordo não pode ser um ato de rebeldia. É dizer, não gostei da tua atitude, se calhar podíamos ir por aqui, não é? Ou por ali.
reparem que as prioridades nacionais estão em linha com as prioridades horizontais e foram aprovadas em resolução do Conselho de Ministros. São rigorosamente as mesmas. Agora, num tempo em que nós vamos comemorar 35 anos de programa Erasmus, eu costumo, e vou-me socorrer aqui de Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polaco já falecido, que eu gosto muito. As pontes são inúteis se não alcançarem as duas margens. Ou seja, é um tempo de reflexão. E aquilo que eu acredito que pode completar essa ponte, porque eu posso ter uma ponte quase feita de um lado e do outro e faltam 5 metros, e a ponte não vai servir de nada. São os jovens que vão fazer isto. Portanto, neste tempo de comemoração é também tempo de reflexão e perceber que os nossos jovens têm que alguém lhes dar uma palavra, tem uma palavra mais importante, ser escutados mesmo, e eles serem capazes de provocar a diferença. Mas, num tempo em que nós assistimos a bombardeamentos, eu nem sequer vou falar disto, não é? Quer dizer, sendo eu delegado internacional da Cruz Vermelha, o bombardeamento de hospitais, escolas, população civil, quer dizer, isto é contra tudo o que é direito internacional humanitário e tudo o que é Convenções de Genebra. Qual é o papel da escola neste tempo de incerteza? Mais uma vez, Zygmunt Bauman ajuda-me. A única coisa que podemos ter certeza hoje é a própria incerteza. Portanto, nós temos que continuar. Temos que fazer prevalecer os valores da paz, os valores da democracia, porque chegaremos lá. Eu vou tentar não vos maçar muito. Pus aqui algumas imagens. O inglês não está correto, mas é um refugiado sírio que há uns anos atrás pedia ajuda. Mas pus aqui 4 imagens para vocês. É um pequeno parênteses que eu estou a fazer para revisitar a história. Uma pequena, grande história dos comboios. Estamos a falar de refugiados na Segunda Guerra Mundial. Mas estamos a falar há 3, 4 anos atrás de refugiados sírios na Hungria, a entrar em comboios na Hungria. Mas estamos também a falar refugiados ucranianos na estação de Kiev. Em plena Europa. Tudo isto acontece em plena Europa. Vocês já viram estas imagens todas. E a banalização da imagem pode ser dura se nós não percebermos o que está a acontecer. Porque há sofrimento, porque há dor. E nós estamos aqui a falar de vai por essa Europa fora. As tuas experiências são muito importantes. Pois são. Mas reparem que na Europa há gente que sofre. Não é? Em plena Europa. E não vou alongar muito mais o meu discurso a propósito disto, é apenas um agitar-vos. O programa Erasmus, tentando completar aquilo que a Francisca, quer a Dulce disseram, eu represento a Agência Nacional Erasmus Mais Educação e Formação, nós temos projetos em todos os setores, do ensino superior, da formação profissional, do ensino escolar, da educação de adultos e da juventude não, a juventude é representada por outra agência. Mas eu tentei fazer aqui uma breve descrição, tentando não vos maçar. Os projetos que nós financiamos, quer a Já, Juventude em Ação, quer nós, Educação e Formação, têm esta designação. Ação-chave 1, ação-chave 2, ação-chave 3. A ação-chave 1 é mobilidade individual para fins de aprendizagem. Foi descrito, por exemplo, na juventude o que é que vocês podem fazer e foi descrito pela Lúcia e pela Francisca. A ação-chave 2, cooperação entre organizações e instituições. São organizações, são escolas, empresas privadas, universidades que se juntam para provocar uma determinada mudança. E a ação-chave 3, o apoio ao desenvolvimento de políticas e à cooperação. No entanto, se eu desse aqui alguns exemplos só, da ação-chave 1, nos setores da educação e formação, principalmente, é que se os meus destinatários, que eu não vos estou a ver, forem essencialmente alunos, professores, encarregados de educação do ensino escolar, a mobilidade para alunos e pessoal do ensino escolar é uma coisa que nós financiamos. É possível ter um grupo de alunos que vai estar X dias numa outra escola para ver como é que as coisas funcionam. É possível pôr professores e outros agentes educativos de uma escola a frequentar cursos estruturados, a fazer atividades de job sharing, para ver como é que nos outros países se faz para trazer para cá essa mecânica que vimos de diferente e que pode ser transferida para aqui. Portanto, mas reparem, a ação-chave 2 vai do ensino superior até às áreas da juventude e desporto. Eu não vou gastar tempo, porque as colegas já o referiram, mas estão aqui as diferentes possibilidades. Mas uma outra possibilidade ainda
e eu trabalho basicamente nestas ações, são as parcerias para a cooperação. O que é que são parcerias para a cooperação? Várias organizações do espaço europeu juntam-se porque querem provocar uma determinada mudança nos seus territórios educativos. E para isso têm parcerias de cooperação de maior dimensão e aporte financeiro e parcerias de pequena dimensão para novos players sem experiência do programa Erasmus e que, com financiamento menor, menos carga burocrática, podem desenvolver atividades. Claro que os alunos que participaram na Ação-Chave 2 são provavelmente aqueles que também poderão participar, se isto for justificado, nestas parcerias para a cooperação. São projetos de dimensão maior, de maior cognição, por assim dizer, porque eu pretendo mudar uma determinada realidade. Pus aqui uma pequena nota que tem a ver com o quê? Devido ao atual conflito na Ucrânia, os projetos por nós aprovados e em funcionamento que apresentem dificuldades em efetuar as atividades de mobilidade previstas, devido ao conflito, podem substituí-las por atividades de apoio ao acolhimento de refugiados da Ucrânia. Nós já temos vistos para 30 e tal ucranianos e temos já N crianças e jovens integrados nas nossas escolas. Mas também percebem que muitas das nossas escolas, isto é um fenómeno que tem muito a ver com este lado, Portugal e Espanha, muitas vezes não querem ir para aqueles países limítrofes, Polónia, Roménia, Hungria, portanto, acabam por substituir a participação dos alunos por participação só de professores, ou então preferem encontrar-se num país mais central. O que não faz sentido, mas ok, passando à frente, é possível, de alguma maneira, nós provocarmos a diferença de olhar para os jovens e dizer, faz no teu território, ajuda quem no teu território precisa de ajuda, colabora, ok? Isto como, eu vou terminar já da mesma maneira que comecei. A questão era, que desafio para os jovens? Eu disse, o desafio é participarem neste espaço de diversidade, inclusão e partilha. Deixo-vos com esta pequena imagem, ou esta criança muito jovem, na Ucrânia, com a bandeira a tapá-la. É tão legítimo ser ucraniana como ser um miúdo português e o seu país está a ser bombardeado em plena Europa, e ele se defende, é aquela realidade. Portanto, é dizer-vos que a Europa se constrói dia a dia. Porque nos últimos 2 anos e meio muito mudou. O programa Erasmus está cá. E eu preciso que os nossos jovens, que os nossos professores, os nossos formadores, os nossos estudantes, os professores do ensino superior, os aprendentes, os formadores de adultos, passem para além do programa em si para construir uma Europa. Uma Europa que tem de ser uma Europa de paz, respeitadora da diferença, respeitadora da democracia, construindo juntos este caminho. Espero não vos ter amassado muito. Se precisarem de saber coisas sobre o programa Erasmus, eu deixei aqui os contactos, está aqui o meu contacto direto telefónico, o meu e-mail. Se não for para o meu setor e se mandarem um e-mail, eu prometo que reencaminho para os colegas do setor. Na nossa página eletrónica, que eu deixei aqui também, está o programa Erasmus, Educação e Formação, mas está também o link direto para a Juventude em Ação. No fundo, e só para encerrar, o programa Erasmus+, tem 2 agências em Portugal. Uma que trabalha nas questões mais diretamente relacionadas com a educação e formação e a outra que está fisicamente sediada em Braga, trabalha com as questões da juventude e desporto. E isso foi escalpelizado. Disponível para qualquer questão que queiram pôr. Espero não ter ultrapassado o meu tempo. Mas olhem, obrigado, sejam felizes, lutem pela paz, pela democracia, lutem pela Europa. É muito, muito importante. Muito obrigado, Manuel, por esta excelente apresentação. Aproveito para também agradecer à Francisca e à Dulce os esclarecimentos que deram. Francisca e Dulce, se quiserem também entrar juntamente comigo e com o Manel agora para o último adeus, por assim dizer. Agradecer a todos pela vossa participação e, em jeito de terminar, lembrar a importância de dar a voz aos alunos, mas de lhes fornecer os meios para essa voz ser uma voz informada e contributiva,
para ser de alguma forma construtiva e para também que se consiga uma Europa igual ou pelo menos parecida à do sonho original de há muitas décadas atrás. Mais uma vez, obrigados a todos, um bom dia da Europa e para o ano espero que cá estejamos todos com boas notícias. Obrigada a todos.